Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Constitucional e de Humanos. Vou trabalhar com vocês algumas questões de direito constitucional para esse concurso que está chegando. Dia 19 está aí e a gente vai se deparar com questões de direito constitucional. No edital que não é tão longo, né? A gente vai tentar abordá-lo aqui na forma de questões. Vocês já receberam um material, não sei se todo mundo pegou as questões aqui. Não pegou? Então, alguém mais? Tem acho que uma apostila completa aqui, só de constitucional? Tá. Claro. Então aqui estão as questões de constitucional. É claro que a gente tem não por isso, a gente tem um problema em relação a questões com a COPSWELL, porque ela não tem tantas questões, né? Em constitucional são pouquíssimas. Então, a gente selecionou algumas e outras trouxemos a partir da banca Fundação Carlos Chagas, que me parece se tratar de uma banca com um perfil parecido com o que vocês encontrarão. Tá? Mas o mais importante, obviamente, é entender os conteúdos que serão trabalhados nas questões e a gente fazer uma revisão para enfrentá-los. O edital todo mundo conhece, não vou gastar tempo para falar dele, mas a gente vai começar aqui com a parte de direitos e deveres individuais e coletivos, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, direitos sociais, nacionalidade e por aí vai, tá? Olha, é importantíssimo que, assim, dúvida, falem, levanta a mão e pergunta, porque a gente já tem um conjunto pequeno de questões da COPSWELL. Então, na medida em que vocês forem trazendo também a percepção de estudantes, isso vai aumentar aqui o nosso rendimento. Então, ficou com alguma dúvida, já pergunta na hora e a gente faz um adendo, tem tempo para responder tudo e todos, tá? Então, faço esse compromisso aí com vocês, porque já imaginou que coisa mais chata do mundo chegar lá na prova e ter aquela questão versando sobre a dúvida que a gente não tirou? Isso acontece, tá? Espero que não aconteça com vocês. Bom, a gente começa aqui com uma questão a respeito de direitos e deveres individuais e coletivos. Uma questão de 2017 da banca Fundação Carlos Chagas, que fala assim, ó, vamos ler primeiro, aí a gente vai para o quadro. Diante da disciplina dos direitos e garantias fundamentais na Constituição, somente são assegurados direitos fundamentais às pessoas físicas, uma vez que esses decorrem diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana. O rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo, não sendo admitida a existência de direitos e garantias que não estejam expressamente previstos na Constituição, ainda que decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou previstos em tratados internacionais e que a República Federativa do Brasil seja parte. Os direitos fundamentais podem sofrer limitações impostas pela própria Constituição, assim como pelo legislador ordinário, quando autorizado a tanto por aquela. Somente são assegurados direitos individuais e coletivos aos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, e não aos estrangeiros. E os direitos assegurados pela Constituição aos trabalhadores urbanos e rurais não se aplicam aos domésticos, uma vez que as atividades desempenhadas por essa categoria se encontram disciplinadas por legislação própria. Então, uma questãozinha que vai pegar o artigo 5º de uma forma um pouco mais reflexiva, uma questão a respeito de titularidade de direitos fundamentais. E olha, como é uma questão que versa sobre alternativas que não se conectam ou não totalmente, eu vou uma por uma aqui. Já mataram a verdadeira aí? C? Beleza, ótimo. Mas por que as outras estão erradas e por que a C de fato é verdadeira, né? Somente são assegurados direitos fundamentais das pessoas físicas, uma vez que esses decorrem diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana. É falso. É falso. Pessoa jurídica tem, ente despersonalizado tem. Não é só a pessoa física que tem. Evidentemente, quando os direitos fundamentais foram criados pensando na proteção das pessoas físicas. Inclusive, tem uma questão da COPSWELL, que a gente vai responder daqui a pouco, que vai afirmar um pouco dessa conexão de direitos fundamentais com pessoa física. Mas na medida em que a gente foi conhecendo-os, na medida em que a gente foi aprendendo a lidar com eles se estenderam, obviamente, para as pessoas jurídicas. Não todos, óbvio, só se estendem para pessoas jurídicas aqueles direitos que são compatíveis com a personalidade jurídica. A gente nunca vai falar em vida para uma empresa, crença. Agora, quais direitos vocês reconheceriam para uma pessoa jurídica? Dos que estão no artigo 5º, por exemplo. A imagem, inclusive tem uma súmula, né? A súmula 347 do STJ fala que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, é verdade. É a imagem projetada. Mas não só a imagem, propriedade, é um direito que assiste a pessoa jurídica, o direito de impetrar remédios constitucionais,
A maioria dos remédios constitucionais podem ser impetrados por pessoas jurídicas. Tem um que não. Eu vou falar dele mais para o final da aula, mas para quem for curioso, já adianto, né? A ação popular não pode ser ajuizada por pessoa jurídica, porque a ação popular, veremos, é ajuizada somente por cidadão. Tá? E também é ente despersonalizado, tá? Condomínio, espólio, que não é nem pessoa física nem pessoa jurídica, é outra coisa e pode exercer direitos, sim, compatíveis com a sua natureza. Então, a primeira alternativa está afastada. Né? A letra B é uma recorrente, é uma matemática, é uma matéria recorrente aí na própria COPS-UEL. O rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo, não sendo admitida a existência de direitos e garantias que não estejam expressamente previstos na Constituição, ainda que decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou previstos em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Falsa. Falsa, e tem uma literalidade constitucional explicando por quê. O artigo 5º, parágrafo 2º, pode anotar aí do lado, o 5º parágrafo 2º, depois vocês vão dar uma lida em casa, ele fala que o rol de direitos fundamentais previstos na Constituição não excluem direitos decorrentes de tratados internacionais ou do regime e princípios adotados pela Constituição. Então, quer dizer, a partir desse artigo 5º, parágrafo 2º, que a gente pode encontrar direitos fundamentais fora da Constituição ou dentro da Constituição, mas fora do artigo 5º. Não está tudo empacotadinho aí. E já vou falar de direito fundamental na lei também para vocês. Por exemplo, a gente encontra um direito fundamental que está fora do artigo 5º, mas está dentro da Constituição. O artigo 150, inciso 3, a linha B. Anote isso daí. Acho que talvez seja um pouquinho aprofundado, mas não custa. O 153b fala que é direito do contribuinte a anterioridade tributária. Então, quando o poder público cria um imposto, aumenta o imposto, isso só vai poder ser cobrado no próximo exercício fiscal. Isso é direito fundamental. Já foi reconhecido pelo Supremo como tal. Tá bom? E vocês conhecem algum direito fundamental que decorre de tratado internacional? Tem um bom. Já está hoje sumulado, mas a proibição de prisão do depositário infiel é um direito que decorre do Pacto de São José da Costa Rica e que tem o mesmo status daqueles direitos que ali estão. Tá bom? Agora, uma coisa que está começando a aparecer em concurso público, eu vou te contar que não vi na COPS ainda, tá? Até porque a COPS tem um número reduzido de questões. Existe direito fundamental positivado na lei? Porque a gente está acostumado a estudar direito fundamental na Constituição. De fato, em artigo 5º, 6º, 7º, 8º, até o 17, é tudo direito fundamental. Né? Se ilude quem acha que direito fundamental é só o que está no artigo 5º. Não é do 5º ao 17. Mas existe direito fundamental previsto na lei? Questão boa. Pode anotar que existe. Existe direito fundamental previsto em lei. É óbvio que a Constituição é o melhor lugar para positivar. Mas a Lei 10741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, prevê direito fundamental. Isso está escrito lá dos direitos do idoso, são direitos fundamentais. Está escrito num capítulo de direitos fundamentais. Lá tem, por exemplo, um direito que é o direito ao envelhecimento, que não está colocado na Constituição de forma expressa, mas que, segundo a lei, foi colocado como direito fundamental. Então, sim, eu posso ter direito fundamental decorrente de lei. Normalmente decorrem da Constituição, mas a lei também pode positivá-los. Tá bom? É importante que vocês anotem uma coisa. O rol de direitos fundamentais na Constituição é um rol exemplificativo. Esse conjunto de direitos fundamentais é exemplificativo. Por quê? Porque a gente pode, sim, assimilar outros decorrentes de tratados ou mesmo do regime e dos princípios que a Constituição adota. Tá bom? Isso cai bastante, o artigo 5º, parágrafo 2º. Agora, a questão C, né? Alguns já cantaram aí, mas por que ela está certa? Os direitos fundamentais podem sofrer limitações impostas pela própria Constituição, assim como pelo legislador ordinário, quando autorizado a tanto por aquela. Direito fundamental pode encontrar restrição na própria Constituição? Claro que pode. A própria Constituição pode restringir direito fundamental. E ela vai restringir, por exemplo, lá no artigo 5º, inciso 4, que tem uma questão para a gente tratar sobre. O artigo 5º, inciso 4, ele fala assim, ó, é livre a manifestação do pensamento,
só que é vedado o quê? O anonimato. Então, assim, a Constituição falou, ó, você pode falar o que você quer, mas tem que falar às claras, não pode usar o anonimato. Então, a gente tem aí um exemplo de a Constituição restringindo o direito fundamental. Mas também a lei pode restringir. A lei pode entrar para diminuir o alcance de um direito fundamental quando a própria Constituição permite isso. Claro que a gente corre o risco de dar uma extrapolada no edital para explicar isso daqui, mas nos estudos é possível que vocês já tenham visto aquela classificação do José Afonso da Silva, norma de eficácia plena, contida, limitada. Nas normas de eficácia contida, o texto constitucional abre espaço para uma restrição. Ele vem te dá o direito com uma mão, mas autoriza com a outra que a lei incida para limitar. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 13. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então a Constituição diz que você é livre para escolher o que você quer e exercer essa profissão do jeito que queira. Mas a lei pode entrar para dizer essa profissão específica vai ter que atender a um ou a outro requisito. E aí entra o exemplo da advocacia, por exemplo. Todo mundo é livre para escolher. Quer advogar? Pode advogar, tem que fazer o exame de ordem, a faculdade antes, mas esses dois exemplos são indicadores de que a lei pode entrar para dar uma podada no direito fundamental, tá bom? Então, atenção. Essa daqui, essa 6 especificamente, alguém ficou com alguma dúvida? A lei pode entrar, então, sim, para restringir, mas a Constituição tem que autorizar. Tem que estar escrito na Constituição quando que a lei pode entrar para fins de restringir o direito fundamental. Bom, somente são assegurados direitos individuais e coletivos aos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, e não aos estrangeiros. Falso? Tá. É falso por quê? A Constituição, e a gente tem que dar uma problematizada nisso daqui, tá? O próprio artigo 5º da Constituição, ele fala assim, todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros, vou fazer uma reflexão sobre isso, brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Tá. Então, a Constituição já falou que direito fundamental, ao menos os do artigo 5º, incidem para brasileiro e para estrangeiro residente no país, só por isso eu já afastaria aquela questão ali que diz que estrangeiro não tem. Mas vamos detalhar um pouco isso daqui. Brasileiro. Que tipo? Nato e quem mais? Nato e naturalizado, perfeito. A Constituição, quando usa a expressão brasileiro, ela se refere aos dois, natos e naturalizados. Claro que aqui existe uma regra, existe um propósito de estender direitos para brasileiros, natos ou naturalizados de forma indistinta. Mas vocês sabem que existe diferença de tratamento entre nato e naturalizado, que nem todos os direitos os dois exercerão de forma absoluta. Por exemplo, para ficar nas eleições, o naturalizado não pode se candidatar a presidente da República. E nacionalidade é direito fundamental. Então, tá, Antônio, beleza. Como é que eu marco na hora da prova? Se perguntar, natos e naturalizados são titulares de direitos? Claro que são, está escrito na Constituição. Agora, se te perguntarem sobre tratamento diferenciado, vocês também sabem que há. E olha, no próprio artigo 5º tem uma diferença de tratamento. Alguém lembra de uma diferença de tratamento entre nato e naturalizado que está no artigo 5º? O artigo 5º, inciso 51, a extradição. Extradição, ela é proibida para brasileiro nato, em qualquer circunstância. Agora, para o naturalizado, ela é admitida em duas hipóteses, né? Crime comum antes da naturalização ou envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, antes ou depois. Tá? Então, aqui tem uma regra. Todo mundo tem direito no Brasil, brasileiro e estrangeiro residente. Te perguntarem nato e naturalizado, sem dúvida, pergunta genérica, a gente responde de forma genérica. Nato e naturalizado tem direitos? Claro. Tem exceção? Também tem. Aí estou indo para a particularidade. Agora, aqui é que são elas, ó. Estrangeiro residente no país. O estrangeiro residente no país é o estrangeiro que tem casa, domicílio, rua, aqui no Brasil. Está garantido o direito para ele na Constituição. Mas primeira pergunta, todos os direitos incidem para estrangeiros? Todos os direitos que a gente conhece como fundamentais incidem para estrangeiros residentes no país?
Ou tem algum que não incide para estrangeiro? Assim, ó, se a gente pensar na ação popular, que só pode ser ajuizada por cidadão, e lembrar que o cidadão é o que vota e que o estrangeiro não pode votar, então não é todo direito também que o estrangeiro residente no país tem. Mas, de novo, a regra é essa, brasileiro e estrangeiro residente no país. Mas aí vem a COPS, na metade de novembro, e pergunta, estrangeiro residente no país tem todos os direitos? Existe exceção? Claro que existe exceção. Claro que existe exceção. Não pode ajuização popular, não pode votar e por aí vai. Tá? Essas questões, pessoal, de titularidade de direitos, não adianta querer decorar o texto constitucional, porque a literalidade constitucional é insuficiente. A gente tem que estar preparado para compreender o direito como um todo e responder de forma crítica ali as questões. Tá bom? E só mais uma, que essa tem mais probabilidade de cair do que a anterior até. E o estrangeiro em trânsito no país tem direito? Sim, claro que tem. Evidente que tem. Se você falar que não tem, porque aqui está escrito que é só residente, você fala, então o cara veio passar um carnaval aqui, posso matar? Não, não pode. Porque ele tem direitos. Sim, está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Beleza, de pessoa jurídica a gente já falou um pouquinho. E, por fim, os direitos assegurados pela Constituição aos trabalhadores urbanos e rurais não se aplicam aos domésticos, uma vez que as atividades desempenhadas por essa categoria se encontram disciplinadas por legislação própria. Mentira, faz muito tempo que o artigo 7º, parágrafo único, estende para os trabalhadores domésticos todos os direitos que estão lá no artigo 7º da Constituição. Tá bom? Beleza. Pessoal, essa primeira questão, alguma dúvida? Simples, tranquila. Tá. Vamos engatar, pula a 3, aliás, pula a 2 um pouquinho, porque a 2 foi bem interessante, essa 2. Mas vamos para a 3, eu já volto para ela. À vista das disposições constitucionais, os direitos e garantias fundamentais, são apenas aqueles especificamente expressos na Constituição, no tópico a eles especialmente destinado, podendo ser aumentados ou diminuídos por meio de emenda constitucional. Olha, essa aqui com a explicação da questão anterior já dá para eliminar, porque a gente já deixou claro que não é aquele rol, um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então, os direitos não são apenas aqueles. Mas ainda que você não lembrasse disso, tem um outro erro nessa alternativa A. Tem um outro erro nessa alternativa A. Está dizendo que eles podem ser diminuídos por emenda. Não posso, por emenda, retirar direito. Não posso. Eu até posso, eventualmente, fazer uma modificação ou outra num ou no outro direito, mas retirar, suprimir, diminuir, aí já acho um tanto quanto perigoso. Então, a A, já pulamos, vamos para frente. B. Expressos na Constituição, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Verdadeira? É verdadeira, né? A gente acabou de responder esta aqui também. A letra B fala conforme o artigo 5º, parágrafo 2º. Agora, olha. C. Poderão ser assegurados em tratados e convenções internacionais que serão equivalentes às emendas constitucionais se forem aprovados em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso pelo voto de 2/5 dos seus membros. 3/5. 3/5. Então, assim, olha, a gente lembra do artigo 5º, parágrafo 3º, que fala o seguinte. Tratado Internacional de Direito Humano, que for aprovado em 2 turnos de votação na Câmara de Deputados e no Senado, por 3/5 dos membros, eles equivalem às emendas constitucionais. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Né? Essa alternativa está errada por quê? Porque falou, ao invés de 3/5, 2/5. E 2/5 é menos do que 3/5. A matemática prova. Só que sabe o que eu estou vendo cair bastante? O que vocês marcariam? Os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, por 2/3 dos seus membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro? 2/3 é mais do que 3/5. 2/3 é mais do que 3/5. A CESP já cobrou, a Fundação Carlos Chagas já cobrou. Falta COPS. Veja, a gente gruda na nossa cabeça esse 3/5 e aí a gente deixa passar uma questão que é verdadeira na essência. Claro que se disser a questão que precisa de 2/3, aí está errado, porque precisa de 3/5, que é menos. Mas na forma que eu li, se for aprovado por 2/3, será equivalente à emenda, sim. Entenderam esse raciocínio? Uma coisa deve ser aprovado por 2/3. Não, deve ser aprovado por 3/5, que é menos. Agora, se foi aprovado por 2/3, se foi aprovado por unanimidade, evidentemente que terá status de emenda constitucional. Então, cuidado, hein? Cuidado com essa matemática. 3/5 é menos do que 2/3. Isso aí dá para fazer um samba lá na hora da prova. Não expressos na Constituição serão assegurados em território nacional apenas se constarem de tratados internacionais que forem aprovados pela maioria absoluta dos integrantes da Câmara e do Senado e homologados por decreto do Presidente da República. Está tudo errado. Primeiro porque, veja, para um direito incidir, um direito decorrente de tratado incidir no Brasil, ele não precisa passar por esse trâmite aqui. Concordam? Para um direito decorrente de tratado incidir no Brasil, basta que o Brasil assine o tratado. Vocês já me disseram que a proibição de prisão do depositário infiel, o Pacto de São José da Costa Rica, foi aprovado em 92, nem existia essa regra ainda. E é um direito que nos orienta hoje. Isso aqui é para equivaler esse direito à emenda constitucional. Então, para que valha aquele direito decorrente de tratado no Brasil, ele não precisa passar por esse procedimento do item D e nem mesmo por aquele ali. Agora, claro, se eu quero que aquele direito equivalha à emenda, aí tem que passar por aquele procedimento. E somente terão aplicação por meio de suas normas definidoras após a edição de lei complementar aprovada por 4/5 dos membros do Congresso. Tudo errado, tá? Não depende de aprovação em lei complementar. A Constituição em nenhum momento cita esse quórum 4/5. O que ela fez foi tentar a questão aqui confundir e se ela bota isso, é porque tem gente que ainda cai nisso. Então vamos tomar cuidado para que não sejamos nós. Tá? Questões aqui de direitos e deveres individuais e coletivos muito simples, que abordam a parte inicial de titularidade e todo esse contexto. Né? Agora, a questão 2, que foi cobrada em 2013 pela Copswell, é uma questãozinha sem vergonha. E a gente já começa a falar sobre direitos, propriamente ditos, ali do artigo 5º, numa interpretação não necessariamente literal. Vejam, sobre as diferenças entre direitos e garantias de direitos fundamentais, considere as afirmativas a seguir. A vedação de tratamento desumano ou degradante é garantia do direito à vida e também do direito à integridade física. Vamos uma por uma? Porque elas não se comunicam aqui, as questões. Tá? A vedação de tratamento desumano ou degradante é garantia do direito à vida e também do direito à integridade física. É? Tá errado? Tá certo? Olha, a gente tem 2 direitos aqui, vamos pensar em 2. A proibição de tratamento desumano e vida. Só para ficar nesses 2. Tratamento desumano e vida. Um é direito. E outro vai garantir o direito. Qual que é o direito dos 2 que eu coloquei? Vedação de tratamento desumano ou a vida? A vida é um direito. A vida é um direito. Só que ela vai ser garantida por uma série de políticas, dentre elas essa daqui, a vedação de tratamento desumano ou degradante. Então pode anotar aí que quando a Constituição fala que é vedado tratamento desumano ou degradante, quando ela fala que é proibida a tortura, ela está trazendo uma garantia para o direito à vida. Uma garantia para o direito à vida. O que ela quer, para simplificar, o que a Constituição quer com essa regra que proíbe tortura, tratamento desumano, degradante, é garantir o direito à vida. Não é proibir a tortura pela tortura, é garantir o direito à vida, garantir a integridade. Certo? Então esse jogo de garantia e direito é meio chatinho de fazer. Só que por outro lado, vejam, se é chato para a gente responder, também é chato para a prova fazer. Porque ela pode eventualmente dar corda para se enforcar e querer criar uma situação questionável depois em sede de recurso. Agora esses daqui são tranquilos, né? Ou não tão complicados. A casa, protegida como asilo inviolável nos termos do artigo 5º da Constituição, é garantia do direito à intimidade. E aí? Certo?
cara de verdadeira, eu falo na aula, quem viu a aula vai lembrar que quando eu vou trabalhar o artigo 5º, inciso 11, eu falo que o 5º, inciso 11, ele não protege a casa, ele protege o que acontece dentro da casa. Por isso, inclusive, que o conceito de casa é um conceito amplo, não é verdade? O que é casa para fins de proteção legal, de acordo com o Código Penal? Anotem aí, na parte da inviolabilidade domiciliar, olha, depois quando vocês forem ler o artigo 5º, inciso 11, que fala sobre a inviolabilidade da casa, deem uma lida no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal junto. Por quê? Porque esse dispositivo vai regulamentar o que a gente compreende por casa. Casa não é só 4 paredes, teto. Não. Casa é onde eu moro. E eu posso morar num apartamento, eu posso morar numa fazenda, eu posso morar num barco. Isso tudo é casa. O conceito de casa é muito amplo. Também, quando você está num hotel, naquele quarto ocupado, aquilo equivale a casa? Claro que equivale. O artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal vai falar que aquele compartimento habitado é considerado casa, sim. O albergue, o hotel, é casa. E o lugar onde você trabalha é casa? Também é. Então, vejam, a partir desse raciocínio, a gente percebe que a casa, quando é protegida, ela não é a casa propriamente dita, é o que acontece dentro da casa, é a tua intimidade, porque na tua casa você faz o que você bem entende, não é verdade? Então é a intimidade que está sendo protegida, portanto, esse item B é verdadeiro. A casa, protegida como asilo inviolável, é garantia do direito à intimidade. Exatamente, quando eu protejo a casa, eu estou querendo proteger o direito de intimidade. Essa é a ideia que está escrita aí nessa questão, nessa alternativa. Fez sentido isso? Fez sentido? Por isso que o conceito de casa é um conceito elástico, hein? E essa casa, para quem não lembra, ela vai poder ser violada por decisão judicial para ser cumprida a que horas? Não pensa em hora, pensa em turno, sei lá, dia. É porque existe uma divergência no direito constitucional sobre o conceito de dia. O que é dia, o que é noite. Não precisa saber que horas começa a noite, que horas acaba o dia. Mas tem que saber que de noite não pode cumprir. Essa hora não pode. Já não tem mais luz solar, agora são 7h33. 11h30 da noite, alguém poderia cumprir um mandado na sua casa? Não. Não. Tá? E em flagrante delito, desastre ou socorro, aí tem horário? Não, né? Cabimento. A casa está pegando fogo, 11 da noite. Amanhã eu entro. Faz sentido. Né? Então, 1 e 2 verdadeiros. 3. A liberdade de manifestação de pensamento é garantia do direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Isso daqui é chata que dói. Você pegou a questão? E aí? Questão 2 que a gente está fazendo, tá? O que você marcaria nessa coisa aí? A liberdade de manifestação de pensamento é garantia do direito de resposta. Então, eu falo para garantir o direito de resposta? Não, é o contrário. É o contrário. O direito de resposta exige, o direito de resposta exige para instrumentalizar a liberdade de manifestação de pensamento cujo anonimato é vedado. Então, assim, para a gente pegar a regra inteira, é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. Se você se manifestasse anonimamente contra alguém, como é que esse alguém exigiria de você o direito de resposta? Concordam que não daria? Esse é o sentido dessa questão. Na verdade, o direito de resposta vem para instrumentalizar a liberdade de manifestação de pensamento. Esta aqui é um pouquinho mais chata. Entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida? Perceba que a resposta vem para garantir a manifestação de pensamento cujo anonimato é vedado. Se eu falar alguma coisa escondido, você nunca vai conseguir exercer seu direito de resposta. 4. A inviolabilidade da honra do indivíduo é garantia do direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso é mais simples, é o contrário. É o contrário. A indenização serve como uma garantia da inviolabilidade da honra do indivíduo. O direito é a honra. O direito é a honra. A garantia vai ser o direito que você tem de indenização. Porque se for violada a tua honra, você pode reivindicar uma indenização. Questões chatas essas de direitos e garantias, tá? Não tendem a cair muito,
confesso que não conheço muitas outras questões a não ser dessa, mas porque veio a COPS perguntando, ainda que em delegado, eu optei por trazer para vocês. Então, desse modo, só são verdadeiras as alternativas 1 e 2. Tá? 1 e 2. Mas vamos lá para 4. A 4 aqui é rápida e rasteira. Sobre os tipos de penas proibidas no Brasil, considere as afirmativas a seguir. Reclusão, perpétuo, trabalho forçado e banimento. Quais são proibidas, hein? Hã? Reclusão é proibida? Claro que não, né? Tem um monte de gente. Caráter perpétuo é proibida? Sim. Trabalho forçado? Sim. Banimento? Sim. Sim. Então, somente as afirmativas 2, 3 e 4. Pena de morte pode ter no Brasil, né? Sim. Para alinhar, como regra, não. Né? É proibida a pena de morte, o artigo 5º, inciso 47, a linha A, proíbe a pena de morte. Só que estabelece uma exceção que é em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, aí a gente pode aplicar pena de morte, sim, para a pessoa. Tá certo? Beleza. Olha, a questão do direito de religião, direito de crença, ele veio colocado ali no artigo 5º, na quinta questão, artigo 5º. A Constituição Federal assegura a liberdade de religião como direito individual fundamental. Mas sujeito ao exercício dos cultos religiosos à prévia autorização administrativa, salvo se praticados em locais abertos ao público. Direito fundamental, mas não permite a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva por razões de segurança. Direito fundamental, mas não permite que seja invocado pelo indivíduo para que se exima de obrigação legal imposta a todos, não lhe garantindo a opção pelo cumprimento de obrigação alternativa em caso de recusa por motivo religioso. Direito fundamental, mas exige prévia autorização administrativa para que seja exercida coletivamente em local aberto ao público, para que não seja prejudicado o exercício de outras liberdades. Direito fundamental, permitindo, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa em hospital público. E aí? Como é que está esse negócio de crença aí? B? E? B, A, C? Então, a Constituição prevê a liberdade de crença ali no artigo 5º, incisos 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Ali é o conjuntinho de liberdade de crença. E a gente tem que lembrar que é direito fundamental, mas a Constituição sujeita o exercício de culto religioso à prévia autorização administrativa? O que você precisa para fazer um culto? Nada. Nada, abre uma porta e vai pregar. Eu posso pregar agora aqui, se eu quiser. Obviamente, se vocês quisessem também. Não vim aqui para pregar, vim aqui para dar aula. A gente pode. Olha assim, o tanto de igreja que tem no Brasil. Não é verdade? Assim, tem igreja, abre uma porta, sai uma igreja. Não precisa de autorização. Não precisa de nada. Vai lá e abre e pronto, acabou. A Constituição não trouxe esse tipo de exigência. Então, a está errada. Direito fundamental, mas não permite a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva por razão de segurança. Claro que permite. O artigo 5º, inciso 7, fala que pode ter, sim, prestação de assistência religiosa em estabelecimento militar ou civil de internação coletiva. É óbvio. De repente, num ambiente militar, tem lá uma pessoa prestes a ir dessa para melhor, precisa de um padre lá para dar a unção do que a gente dá? Do quê? Extrema unção do... Sei lá, uma dessas. Desculpa, faltei nessa aula do catecismo aí. Uma dessas. Você vai negar? Não vai. Pode entrar. Claro que pode. Em estabelecimento de internação coletiva, civil ou militar. No hospital público, num ambulatório, num quartel, em qualquer lugar pode. E é só católico, só padre que pode, né? Claro que não. Um guia, um pastor, qualquer um de qualquer religião. Bom? Ótimo. Direito fundamental, mas não permite que seja invocado pelo indivíduo para que se exima de obrigação legal imposta a todos, não lhe garantindo a opção pelo cumprimento de obrigação alternativa em caso de recusa por motivo religioso. Essa aqui é boa. Vejam.
Aí a gente tem o artigo 5º, inciso 8º. E o 5º, inciso 8º, ele fala assim, ó. Ninguém será privado de direito por convicção religiosa, filosófica ou política, salvo se as invocar para deixar de cumprir obrigação a todos imposta e prestação alternativa. A ideia é muito simples. A Constituição valoriza ao extremo a sua convicção religiosa, a sua convicção filosófica e a sua convicção política. Isso é plenamente garantido. Sua convicção religiosa, filosófica ou política. No que você acredita é problema teu. E se você também não acredita em nada, é problema só teu. Tua convicção filosófica, tua convicção política, isso aqui, olha, por favor, né? Para a realidade, porque ninguém mais se tolera no Facebook. Tá uma festa de ofensa, você é isso, você é aquilo, como se a gente pudesse julgar o outro pelo voto, como se a gente pudesse esquecer que o voto é o produto de uma formação histórica. Mas enfim, depois a gente fala disso. É garantida a convicção religiosa, filosófica e política, é garantida de tal forma que você até pode invocar uma delas para descumprir uma obrigação a todos imposta. Então assim, ó, eu sou, por exemplo, adventista de 7º dia, que guarda o pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Se me chamaram para fazer um tribunal do júri sexta-noite, que é a obrigação a todos imposta, eu sou obrigado aí? Claro que não. Eu falo, não vou mesmo, porque não pode o poder público exigir que eu faça alguma coisa contrária à minha convicção religiosa. Só que o poder público, para aqueles que descumprem a obrigação a todos imposta, pode exigir uma prestação alternativa. Então fala, beleza, Antônio, sem problemas. Você não vai sexta-noite, você vai terça de manhã, simplificando a prestação alternativa. Se eu deixei de cumprir esta e cumprir esta, eu teria alguma consequência negativa? Nenhuma. Zero matou zero, tô quite. Agora, se eu deixei de cumprir esta e esta, aí eu serei privado de direito. Porque a Constituição fala assim, ó, ninguém será privado de direito por convicção religiosa, filosófica ou política, salvo se as invocar para deixar de cumprir a obrigação a todos impostos ou prestação alternativa. Então, se você deixou de cumprir as duas, você é privado de direito. Beleza. Que direito? Que direito? Direito de locomoção. Direito de... são só exemplos, não anotem isso. Direito de nacionalidade. Qual que é o direito que a gente é privado? Direito político. Direito político. Artigo 15, inciso 4, ele fecha todo o raciocínio. Então, se você foi convocado para cumprir uma obrigação a todos imposta e não fez, porque tinha uma obrigação, porque tinha uma convicção religiosa, filosófica, política, tudo bem, sem problemas. Se você fizer a prestação alternativa, está quitado. Agora, se você não fizer nenhum e nem outro, você pode se candidatar a algum cargo eletivo? Não. Por quê? Porque seus direitos políticos estarão prejudicados. Tá? Seus direitos políticos estarão prejudicados. Então, aquele item que a gente estava lendo ali, ele está errado. Por quê? Porque ele fala que é direito fundamental, mas não permite que seja invocado pelo indivíduo para que se exima de obrigação legal imposta a todos. Claro que permite, você pode invocar. Não lhe garantindo a opção pelo cumprimento de obrigação alternativa em caso de recusa por motivo religioso. Sim. E olha, cuidado. Existe uma tendência na hora da prova de falarem que essa lógica aqui é só para convicção religiosa. E não para convicção filosófica ou política. É para todas. Para todas. Convicção religiosa, filosófica ou política. Tá bom? Você é livre no seu pensar. Ótimo. D. É um direito fundamental, mas exige prévia autorização administrativa para que seja exercida coletivamente em local aberto ao público, para que não seja prejudicado o exercício de outras liberdades. Olha, essa questão aqui, ela pode ser respondida com base no conhecimento que vocês têm a respeito do direito de reunião. Porque assim, um culto em local aberto ao público nada mais é do que exercício do direito de reunião.
concordam? Quando a gente vai para a rua, para uma praça, para pregar, para orar, para fazer o escambau, é direito de reunião. E precisa ter autorização para o direito de reunião? Não, essa daqui é assim, olha, por favor, direito de reunião, ele independe de autorização. Você vai ter que, no máximo, avisar a autoridade administrativa, mas pedir autorização, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então eu quero fazer um culto religioso aqui no passeio público. Posso fazer? Posso. Claro que posso. Mas eu vou ter que avisar o poder público para que ele organize trânsito, promova a segurança e por aí vai. Agora, pedir não é, posso fazer? Não, eu falo, vou fazer, está aqui, se vire com a segurança. Tá bom? Beleza. E aí restou a letra E, que fala, como direito fundamental, permitindo, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa em hospital público. Claro, claro. Está lá com um pé na cova e outro no sabonete, e pode entrar um padre ou quem quer que seja para dar uma palavra de conforto. Beleza? Certo. Excelente. Direito de crença. Tudo bem? Ótimo. A Constituição te dá o direito de ser ateu? Te dá? Ela dá, porque alguém fala, mas ateu não crê, então ele não está protegido pelo direito de crença. Até pode ser verdade, mas a Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, protege liberdade de crença, consciência e culto. Então, pela consciência, eu posso ser o que eu quiser. Posso ser ateu, posso ser o que for, que ninguém tem nada a ver com isso. Beleza? Pronto.